uma alegria muito grande estar com os irmãos nessa manhã, compartilhando aqui esse tempo dessa devocional, e para mim é um privilégio muito grande, uma alegria estar aqui com vocês nesse momento. Eu me chamo Marisa, eu faço parte da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. E eu queria iniciar contando uma breve história que, na verdade, foi com base nessa história que eu pensei sobre o tema que nós vamos conversar nessa manhã. Há mais ou menos uns 15 dias eu reencontrei uma amiga de faculdade. E na nossa conversa atualizamos várias questões, e aí ela perguntou para mim, não é, se eu ainda estava dentro da igreja, se eu ainda estava professando a mesma fé. Ela perguntou isso porque na época eu fazia parte da primeira igreja batista do Recife, e na quarta-feira tinha culto de oração, e por vezes eu convidava alguns amigos e amigas para irem comigo para o culto. Nós saímos andando, né, porque dava para ir andando da Católica até a Conda Boa Vista, a gente ia caminhando, conversando, e eu pedia, então convidava, e algumas vezes eles iam, né? E ela perguntou para mim: Marisa, depois desse tempo todinho, tu continua indo para a igreja? Quer dizer, ela queria saber, você continua professando a mesma fé, né? E já tem 31 anos, né, que nós nos formamos, e isso pareceu assim quase que um absurdo para ela, né? E eu aí pude realmente testemunhar e dizer, não, continuo. E, inclusive eu falei para ela, né, mais firme do que nunca, né? Em tempos como esse que a gente tem vivido, mais importante do que tudo é a gente permanecer com a nossa fé. E o nosso tema agora de manhã é sobre permanecer, a importância de permanecer. Não só permanecer, né, professando a nossa fé, mas permanecer dando frutos. E é isso que lá o versículo 4 do capítulo 15 de João vai falar pra gente, né? O texto diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Nesse texto a gente tem aqui uma necessidade imperativa de permanecer como um ramo está preso à árvore e se alimenta dos nutrientes que aquela árvore produz, a necessidade de nós permanecermos em Cristo para darmos fruto. E é um desafio. Permanecer com a nossa fé viva, estar ligado à videira, é fundamental, ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido. E tem outras coisas interessantes a respeito desse verbo, permanecer. Por exemplo, a gente pode ser indicado, um médico pode nos indicar fazer um regime, perder alguns quilos por conta da nossa saúde. E é até fácil, às vezes, perder os quilos. Permanecer sem eles é que é o grande desafio. Eu tenho visto no consultório que casar, aparentemente, parece até ser fácil. Permanecer casado é o grande desafio, né? Ter paz, permanecer tendo paz, ser feliz é importante quando você continua buscando permanecer feliz. Então, permanecer parece que é um verbo que nos coloca nesse desafio de continuidade. Num mundo onde tudo é muito líquido, né? Onde as coisas são muito fluidas, onde tudo começa e termina muito rápido, a gente é convocado a permanecer. A gente lutar, inclusive o próprio conceito de saúde mental, por exemplo, diz respeito a você permanecer lutando pela vida, lutando pelos seus objetivos. A gente adoece quando a gente desiste. Quando a gente está lutando, a gente está, vamos dizer assim, do ponto de vista clínico, a gente está saudável. A nossa fé é do mesmo jeito, a gente precisa permanecer. E o texto, o versículo 4 diz: permaneçam em mim. Jesus Cristo está dizendo, permaneçam em mim. E quem é Jesus? Quando a gente permanece nele, a gente se nutre do quê? E aí eu fiz aqui alguns pontos que permanecer nele é se alimentar. Do quê? Primeiro ele diz que ele é o caminho. Então permanecer em Cristo é ter certeza da direção. Ele nos aponta uma direção. Num tempo onde as pessoas estão perdidas, né? Num tempo onde as pessoas não sabem para onde ir, permanecer em Cristo é ter certeza do caminho que a gente deve seguir. Em seguida ele diz que ele é o caminho. Vejam, as pessoas estão perdidas, as pessoas às vezes começam a optar por trilhar situações de risco, de sofrimento. Então, permanecer em Cristo, além de ser permanecer
e tendo como clareza um caminho, é também a verdade que nos dá segurança. Permanecer nele, portanto, é estar seguro. E ele também diz que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Permanecer nele, portanto, é nos encher de esperança, porque ele é a própria vida. Então, para tempos de guerra, de pandemia, de sofrimento, de crises emocionais, de crises familiares, de crises financeiras, né? Nós somos convocados a permanecer nele. Permanecer nele é a resposta para esse tempo que a gente tem vivido. Talvez você está me ouvindo aqui e você esteja passando por uma situação que você não sabe para onde ir, que você está inseguro, que você está com medo. E aí eu quero te convidar a buscar tudo isso em Jesus. Para você que já anda com Ele, eu quero te convocar a permanecer nele e receber esses nutrientes da mesma maneira que o ramo se alimenta da árvore para dar frutos. Nós somos convocados a estar nele para dar frutos. É isso que o capítulo 15 de João nos desafia. Eu quero até convidar você a que leia o capítulo todo. Mas aí você pode perguntar para mim, tá, Marisa, e como é que eu faço para permanecer nele? Aí o versículo 10 tem a resposta. O versículo 10 diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Então, a gente permanece nele quando a gente obedece o que a palavra dele instrui. Então, a gente é convocado a ler, a dedicar tempo de leitura para poder obedecer. Como é que eu vou obedecer a algo que eu não sei, que eu não conheço? Então, permanecer como, versículo 10, bem claro, se vocês obedecerem aos meus mandamentos. A obediência, portanto, é a forma que a gente encontra de permanecer com a nossa fé viva em Cristo. Então, nesse tempo, muitas vezes, talvez você escute pessoas, e eu também escuto pessoas que nos procuram dizendo: Marisa, que tempo difícil, o que é que eu posso fazer? Eu estou com dificuldade porque eu não consigo um trabalho, porque eu estou com dificuldade na minha casa, com meu marido, com o meu filho está envolvido com isso, envolvido com aquilo. A gente tem a questão das doenças, a gente tem agora uma guerra. O que é que eu faço diante disso? Eu permaneço preso, eu permaneço presa à videira que é Jesus. E Ele vai me dando os nutrientes que eu preciso para passar por esse tempo de dificuldade. A gente precisa se alimentar dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nesse tempo é de tudo que nós precisamos, de esperança, de paz, de certeza, de vida e principalmente da certeza clara de que ele também permanece conosco. O texto também diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então que Deus nos ajude, que nós possamos ter essa palavra de esperança para as pessoas que estão à nossa volta e nós mesmos estarmos presos em Jesus, a Jesus. E aí sim poderemos dar frutos. Que Deus nos abençoe e que você tenha sempre essa disposição de obedecer a palavra e de seguir o que nela está escrito. Um grande abraço.